Fala aí, galerinha! Tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Rafael, professor de Artes Visuais. E aqui, nessa aula de hoje, a gente vai estar trabalhando aí mais um passo, né, do nosso desenho mangá, né, dos nossos estilos de desenho mangá, melhor dizendo. E a gente já construiu aí, pessoal, pelo menos algumas partes, né, da estrutura de uma cabeça, onde a gente já produziu aí todo o formato, né, dessa cabeça, né, como uma estrutura simples, dando aí duas vistas laterais, né, assim também como uma vista frontal, né, como essa que a gente vê agora aqui na nossa tela, tá certo? A diferença, pessoal, é que nós construímos primeiramente aqui, né, primeiro a estrutura de uma cabeça, depois nós fizemos aqui as divisões e as estruturas para construirmos aí as partes que constituem aí esse rosto. Tudo bem? A aula passada a gente trabalhou então aí com a construção, as estruturas aí de olhos, né? A gente viu pelo menos aí uma sequência, né, de procedimento, né, de construção desses olhos, onde a gente viu através de passos, e a gente tinha também aí uma visualização dessas imagens, né, no caso dos olhos, com 5 modelos diferentes. Hoje, né, a gente vai estar partindo então para a estrutura, para a construção aqui dos cabelos, tá certo, pessoal? Cabelo que vai ter aí o seu formato livre, né, para poder estar produzindo, né, diversos estilos, vai o estilo que você se inspire, vai de um estilo que você de repente queira criar, mas ele vai carregar aí sempre o mesmo conceito, tá bem? Então vamos lá, para que você entenda, né, de fato o que é que a gente está fazendo aqui, ó, eu vou mostrar para você uma segunda imagem, né, aqui em perfil também. Tá certo? O que eu quero que vocês reparem nessas imagens aqui, ó? É o seguinte, ó, se vocês olharem bem, ó, tá vendo essa estrutura aqui, ó, que foi montada para esse tipo de cabeça? Embora essa imagem que vocês veem esteja em perfil, eu vou voltar para a imagem anterior e você vai perceber essa circunferência inicial que a gente monta aqui, tá certo? Então, uma percepção para esse tipo aqui, ó, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o mesmo estilo, tá? Essa circunferência que passaria exatamente aqui nesse ponto, ó, e a gente tem a construção dela aqui, ela é a nossa referência para a construção, então, dos cabelos, tá certo? Por quê? Porque o que a gente precisa notar aqui são duas coisas, é que o cabelo, ele vai ter a sua parte interna, tá certo? Ou seja, tudo que estiver dentro dessa circunferência interna aqui, perfeito? E também a parte externa, essa parte aqui é que vai indicar para a gente aqui aquela condição de volume, ou seja, de que o cabelo ele tem, né, essa parte volumétrica, nessa parte externa, tá certo? Que envolve aqui a parte da cabeça em si, tá? Então imagine isso daqui como se fosse o corpo do boneco aqui careca, tá certo? E aqui a gente tem esses dois preenchimentos, que seria a parte interna e a parte externa, tá certo? A gente vai entender melhor então isso aqui na prática. Para isso, então, eu estarei mostrando para vocês como montar então esse formato de desenho, tá? Ou seja, esse estilo de desenho que é o cabelo aqui no nosso projeto aqui. Então, ó, primeiramente eu tenho aqui a nossa folha, tá certo? E aqui eu vou mostrar para vocês primeiramente a construção, né, da cabeça, conforme nós fizemos na aula anterior, aí, né, nas aulas anteriores, melhor dizendo, e aí como que a gente vai encaixar o cabelo aqui nessa parte do nosso desenho, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente a gente inicia aqui com essa estrutura que nós mostramos, tá? Embora seja suavemente, que você vai produzi-la aí, você vai construir a sua circunferência na parte da folha. Depois a gente vai estar produzindo então aquela linha que divide, né, no caso o nosso rosto aqui, perfeito? Essa linha é uma linha que apenas deixa, né, o rosto num formato simétrico, tudo bem? A gente está montando aqui os primeiros passos, né, da estrutura de uma cabeça, e aqui a gente vai determinar a altura do queixo para depois ligarmos essa parte da estrutura. Então eu estou ligando aqui, ó, duas linhas oblíquas aqui, tá certo? Que vão formar aqui as laterais, né, desse rosto, tudo bem? Agora eu vou determinar aqui uma área para mandíbula, né? Eu vou determinar que seja aqui a mesma altura, basicamente, tá? E eu estou construindo aqui, ó, agora essa estrutura para o rosto,
Perfeito? Então, ó, tem aqui então essa estrutura montada aqui. Feito isso, galera, agora é hora da gente dar o acabamento então aqui para esse rosto que a gente está montando, tá certo? Então, estou fazendo aqui um breve acabamento. Lembrando que esse acabamento aqui, você vai determinar depois aí, né, o formato do rosto aí conforme você queira, tá? E aqui eu já vou fazendo esse formato aqui, ó, da cabeça montada, perfeito? Deixa a câmera focar. Então, aqui você tem esse modelo, então, para poder estar construindo aqui, tá certo? Então, assim que a gente construir, eu vou determinar aqui, então, uma área destinada aos olhos, tá? Lembrando que eu estou num posicionamento aqui um pouquinho complicado aqui para estar desenhando para vocês, mas pelo menos serve de base para que vocês construam o desenho de vocês aí. Aqui é o seguinte, galera, a gente já tem então a nossa estrutura, tá certo? Ó, tem até aqui a base pro nosso pescoço, basicamente. Tudo bem? E agora é o seguinte, o assunto da aula de hoje, que é o cabelo. Se vocês voltarem então aqui, ó, no exemplo que a gente se referiu agora há pouco, vamos lá. Então, ó, você tem então essa estrutura aqui, ó, montada, tá certo? Para a cabeça, tudo bem? E aí a gente vai produzir então as partes do cabelo. Então, se vocês perceberem, a gente tem então a parte externa, que a gente se referiu agora há pouco, e a parte interna, tá? Essa parte aqui é a parte então que a gente se referiu aqui no nosso boneco, na nossa estrutura, que eu acabei de desenhar aqui em tela para vocês. Essa aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos à parte do desenho. Então, ó, a gente precisa entender duas coisas. Não importa o formato do cabelo que você deseja produzir. Importa que você tenha essa condição, esse conceito, né, sobre esse tipo de desenho, que é entender a parte que seria desenhada aqui internamente e a parte que dá volume, que é a parte que vai ocupar essa área externa dessa estrutura montada aqui. Até porque essa área aqui ela será apagada depois, tudo bem? Só que eu vou deixar ela evidente aqui para vocês entenderem onde está ela no momento em que nós desenhamos. Então, olha só, eu vou produzir nesse caso aqui um estilo de desenho, né, que possui aqui um formato de cabelo, né, bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, tá certo? Então, ó, vou montar aqui, ó, meio que livremente aqui, ó, esse formato de cabelo. Então, reparem bem, eu produzi aqui apenas alguns traços, tá vendo? E morre aqui, certo? Esse estilo de cabelo aqui, ó, que eu produzi, ó, foi da minha cabeça, produzi aleatoriamente. Então, eu só fiz aqui alguns traços curvos, né? E unindo aí suas pontas. Quando a gente se depara com esse tipo de cabelo aqui, ó, a gente já imagina como poderia ser o cabelo na parte externa. O que muita gente peca, né, na hora de produzir esse desenho, é que o pessoal usa essa parte aqui, ó, para fazer o cabelo. E na verdade não. Essa parte aqui, ó, ela é a estrutura, tá certo? Que a gente montou para essa cabeça. Então a gente precisa dar um volume aí nesse formato de desenho. Então, por exemplo, eu vou determinar que o volume do meu cabelo aqui para esse desenho ocupe mais ou menos essa distância aqui, ó, tá? Não precisa ser exatamente igual a minha, mas vocês podem desenhar aí de acordo com o formato de vocês, desde que dê um volume aí, tá certo? Então, ó, no meu caso, eu vou determinar que o cabelo tenha esse formato aqui, ó, tá certo? Ó, vou trazer ele aqui, vou fazer uma mechinha aqui, por exemplo. Eu posso estar trazendo ele um estilo mais... Vendo, ó? Eu tô trazendo aqui conforme a minha cabeça manda, entendeu? Ó? Então, ó, quando você se depara com vários estilos de cabelo aí, ó, eu tô determinando um volume aqui para ele, tá vendo? Ó? Não importa o formato, ó. Então ele está fora dessa área, tudo bem? Então é interessante aqui que vocês tenham isso em mente, tá? Então, ó, é um estilo de cabelo já bem mais assim, livre, né, do que a gente está habituado a ver aí nos animes, nos mangás, mas olha só como ele já deu forma aqui, né? Então a gente tem um formato de cabelo aqui bem diferente do que a gente está acostumado a ver, mas ele já dá um volume. O que dá o volume de fato aqui, pessoal, é quando a gente omite, ó, essa área aqui, ó.
quando a gente tira essa área aqui fora, ó, aí a gente já tem um formato de um desenho praticamente formado. Porque, olha só, quando eu crio aqui, ó, agora a parte de acabamento desse cabelo, eu vou criar nele todo aqui, certo? Eu vou fazer essa etapa aqui, vou dar uma adiantada no vídeo, tá certo? Para que a gente não aguarde tanto aqui, mas vocês vão acompanhando cada passo, beleza? Então vamos lá. Pronto, percebe? Então é assim que funciona então quando a gente constrói um tipo de cabelo no estilo mangá. Aqui a gente tem também, né, claro, as opções aqui de estar afinando um pouco mais o rosto, né? A gente pode estar construindo aí um estilo ainda cada vez mais adequado à sua característica e tudo mais. Mas lembrando, né, que aqui é a parte que a gente vai estar formando, então aqui basicamente o rosto, né? Colocando aqui os outros detalhes, como os olhos que nós fizemos aqui na aula passada, tá certo? Então é importante que você pratique, então, esse formato de desenho aqui, tá certo? Ou seja, o estilo mangá. Lembrando que você pode estar produzindo aqui N formatos de cabelo, tá? Não precisa ser necessariamente esse que a gente produziu. Para isso, você pode estar utilizando aí alguns estilos que você pode se inspirar na internet, tá? A gente tem N formatos lá no YouTube, lá também no Google, tá? Então vocês podem estar produzindo aí de acordo com o gosto de vocês, tá certo? Então fica essa dica para essa aula de hoje. Então vocês vão ter que produzir, no caso, só uma estrutura com um estilo de cabelo, exatamente como eu mostrei aqui para vocês hoje, só que o estilo de cabelo pode ser exatamente igual o seu, perfeito? Então eu espero que eu tenha contribuído com vocês aí mais uma vez. Não deixe aí, né, claro, de estar entrando em contato comigo a respeito se for dúvida, se for alguma dica, através aí dos canais de comunicação do colégio, como o ClassUp, ou também, né, no caso aí, contato direto comigo através do Google Sala de Aula, perfeito? Basta estar entrando em contato através dos comentários particulares dessa atividade aqui que eu estou postando para vocês hoje, perfeito? Então, galerinha, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!